recuperação de áreas degradadas exige conhecimentos de várias disciplinas como agronomia, administração e biologia, por exemplo. Isso porque cada tipo de área degradada exige o uso de diferentes meios para a recuperação de acordo com suas características. O método mais adequado de recuperação é aquele que melhor se enquadra nas condições ecológicas, econômicas e sociais do local degradado. De forma geral, as áreas degradadas estão relacionadas a atividades como mineração, agricultura e pecuária, que resultam em impactos negativos aos recursos hídricos, à fauna e ao solo. A mineração, além da área de lavra, provoca também impactos indiretos sobre os recursos naturais do entorno. O planejamento para recuperar uma área degradada envolve a identificação dos processos de degradação, dos objetivos da recuperação e, nesse caso, do uso pós-mineração. A partir desse planejamento, é elaborado o plano de recuperação com o método escolhido, junto com o programa de monitoramento e manutenção das medidas implementadas. É importante também estabelecer um cronograma de trabalhos e fazer uma previsão dos recursos humanos, materiais e financeiros que serão necessários. Quando se trata de áreas degradadas pelo sistema agrícola, a erosão é o principal processo que retira os nutrientes do solo e remove a camada agricultável, causando a degradação biológica em poucos anos. A falta de nutrientes no solo favorece a presença de ervas daninhas, pragas e patógenos, resultando em uma menor produção da cultura principal. Nesse caso, o projeto de recuperação visa restabelecer as condições de uso do solo e retomar a produtividade econômica. Entre os métodos de recuperação do solo, a revegetação é a principal técnica utilizada, tanto para áreas de mineração quanto para áreas degradadas pela atividade agrícola e pecuária. Esse procedimento visa a restauração do solo, a proteção dos recursos hídricos e a retomada das condições de uso. A revegetação possibilita também o controle da erosão e a melhoria da paisagem, além de atrair os animais silvestres de volta. Após a execução das medidas de recuperação, é necessário realizar um monitoramento dessas áreas e analisar os indicadores ambientais. Com esse acompanhamento, é possível avaliar os aspectos referentes à vegetação, ao solo e à fauna, e ainda verificar se a recuperação está sendo bem-sucedida ou não. São mesmo muitos fatores a serem considerados em um projeto para a recuperação de solo. Viu como, além do conhecimento em agronomia e biologia, saber planejar e administrar é fundamental? Por isso, continue cultivando seus estudos e se aprofundando no tema. Eu fico por aqui, até a próxima! Olá pessoal, aqui é o Rafael Bento e eu estou aqui para apresentar essa videoaula conceitual sobre o tema qualidade de vida, produzido pela professora Márcia Rochina. Então vamos dar uma olhada nesse material importante, até mesmo para aplicação nossa, nem só para quem vai trabalhar com saúde, mas é interessante, é importante para todo mundo que queira viver bem, né? Então vamos conversar sobre esse tema. Então nessa videoaula serão apresentados os conteúdos de exercícios físicos, vida saudável, aspectos sociais da biologia e doenças sexualmente transmissíveis. Um resumão, né? Só o que a professora acha mais importante desse material que vocês já tiveram em mãos. Espero que tenham lido e tenham feito aí todas as questões também, ou façam as questões. Então, a qualidade de vida pode ser definida como uma série de parâmetros que afetam o bem-estar físico e mental do ser humano, né? Dentre esses fatores estão a saúde e a relação dos exercícios físicos com uma vida saudável. Mas o que é saúde, afinal de contas? Será que a gente tem uma definição certa? Será que a gente usa tanto, mas será que a gente está usando da maneira correta?
A saúde é entendida como uma condição humana, com dimensões físicas, sociais e psicológicas. Cada uma dessas condições é caracterizada por processos continuados que podem ser classificados em polos positivos e negativos. Então tem isso. A saúde não necessariamente ela vai ser algo bom. A saúde a gente pode classificar como uma boa saúde ou uma má saúde. Então, você tá, e aí, como é que você está? Você está com saúde? Tô com uma saúde péssima, quer dizer. Então, não, a gente às vezes usa sempre saúde como algo bom e não necessariamente. Então, quando a gente vê uma definição, é importante às vezes a gente ver a definição para saber se a gente tem usado até de forma correta o termo, né? Vamos voltar aqui para o texto. Então, a saúde no polo positivo estaria associada à capacidade de apreciar bem, viver, resistir aos desafios do cotidiano. E a saúde no polo negativo estaria associada à morbidade e no extremo desse polo negativo, né, estaria a mortalidade, que seria o mais baixo grau de saúde, que é a morte, né? Então tá, e agora um dos grandes catalisadores da boa saúde é a atividade física e o exercício físico, né? Então eles são os fatores que influenciam a saúde no polo positivo. E aí a grande confusão que existe, né? Atividade física e exercício físico, qual a diferença? Eles não são a mesma coisa. A atividade física é todo o movimento produzido pelos músculos esqueléticos que levam um gasto energético maior do que em situação de repouso. Então é qualquer atividade que não seja ficar parado. Qualquer atividade. Então o músculo se mexeu, atividade física. É exercício físico? Não. Não, atividade física. Eu andei até o ponto de ônibus, eu cocei minha orelha, cocei aqui, eu estou falando, meu maxilar está se movendo. São atividades físicas, tá? Mexeu, atividade física, tá? Mexeu com gasto de energia, né? Maior gasto de energia do que repouso. Isso é a definição de atividade. Vamos ver, então, a definição de exercício físico. É uma sequência sistematizada de movimentos que são feitos de forma planejada com objetivo. Então, os exercícios físicos executados de forma correta e com orientação de um profissional de educação física podem trazer uma série de benefícios para a saúde. Então, é isso. O exercício físico, ele é uma série planejada, com um objetivo. Então, assim, não, eu quero emagrecer, eu quero correr uma maratona, eu quero poder levantar tantos quilos, quer dizer, eu quero ter uma postura melhor. Então, tudo isso são objetivos. Para atingir esses objetivos, você vai precisar planejar as atividades físicas e aí a atividade física planejada com um objetivo se transforma no exercício físico, tá? Essa é a diferença básica, tá bom? Então, vamos olhar aqui uma figura que mostra os benefícios da saúde trazida pela prática dos exercícios. São várias. Então, nós temos aí prevenção do surgimento de patologias cardiovasculares, principalmente, uma das principais, né? Melhoria da capacidade respiratória e da aptidão física, controle e redução do peso corporal, né? Que reduz obesidade, que traz que tem uma morbidade grande aí de outras doenças, desenvolvimentos atléticos aí, equilíbrio e aumento da musculatura, diminuição da pressão arterial, e aí uma série de características importantes aí que o exercício físico traz. Então, é algo importantíssimo na nossa vida. Então, como a gente pode ver, a prática tem impacto positivo grande na saúde, mas e a gente não pode também esquecer a atividade do dia a dia, tá? Inclusive com essas coisas, ultimamente agora, de crossfit ou funcionais. Quer dizer, existem esses exercícios agora que alguns são derivados dessas atividades físicas comuns e foram transformadas em exercícios físicos, interessante, né? Ou outras ou exercícios físicos que permitam que a gente simplesmente não treine apenas por treinar, mas que nos prepare melhor para as atividades do dia a dia. Então é importante isso, a gente não pode esquecer uma em relação à outra. Vamos voltar aqui. Então, vale ressaltar que a prática de atividades físicas e exercícios são importantes no combate ao sedentarismo, que é um dos principais problemas de saúde pública associados a diversas doenças e mortes. Agora vamos abordar três outros temas que têm importância na sociedade atual. Esse material está falando de qualidade de vida e isso entra também. Então, uma coisa a gente já falou dos exercícios físicos, nós vamos entrar em outra seara agora, que são drogas, gravidez na adolescência e obesidade. Então, o termo droga
se refere a qualquer substância que não é produzida em nosso organismo e que tem a capacidade de atuar em um ou mais sistemas, alterando o seu funcionamento. O que a gente às vezes chama de remédio também são drogas, né? Então, drogas, na definição médica e biológica, é qualquer coisa aí, qualquer substância que nós não produzimos, ingerimos e que altere o nosso funcionamento, inclusive remédios, né? Tanto para o bem como para o mal. A figura a seguir mostra os efeitos de drogas que atuam no sistema nervoso central. Então, drogas psicotrópicas ou psicoativas. Então, a gente vai ter aí os estimulantes, os depressores, os perturbadores. Então, as depressoras causam diminuição da atividade global ou certos sistemas específicos do sistema nervoso central. Causam reatividade à dor e à ansiedade, inicialmente levam a um efeito euforizante e posteriormente a um efeito de sonolência. O rebote, né? Depois de um up, você tem um down, quer dizer, é uma coisa assim, né? E os estimulantes aumentam a atividade de determinados sistemas, causam um estado de alerta exagerado, insônia e tudo mais. E as perturbadoras, que provocam delírios, ilusões, alucinações, que também eu estou seara nem depressoras estimulantes, mas alteram. Drogas mais comuns, álcool, anticolinérgicos, né? Remédios também, benzodiapinéticos, cocaína, crack, maconha, solventes inalantes, tabaco, quer dizer, todo mundo conhece alguma, né? Tanto lícitas quanto ilícitas. O uso dessas substâncias causa diversos efeitos, alucinações, vício, né? Adicção e aí doenças e mesmo morte. Então, isso é um problema de saúde pública sério, a gente sabe disso. E isso também é um problema policial, está sempre na televisão e tudo mais. Agora, outro fator que é um pouco mais silencioso é a obesidade, tá? Então, vamos falar um pouco dela, porque ela é uma epidemia nos nossos dias, né? É importantíssimo. Então, a obesidade vem aumentando em todo o mundo, isso é um fato preocupante, ela está associada a diversas doenças. Então, a obesidade é uma característica que vai trazer uma série de comorbidades, como a gente diz, né? Que são outras complicações dentro, que são acarretadas por uma das condições. Então, a obesidade tem uma série de comorbidades gigantescas, ou seja, outras doenças, outras complicações ligadas a ela. Então, vamos dar uma olhada em algumas delas. Então, primeiro fatores que causam obesidade, então sedentarismo, alimentação inadequada, fatores genéticos, importantes também. Nível socioeconômico, às vezes isso é importante porque, dependendo de onde você está, você não tem acesso a comida de qualidade por dinheiro, ou por morar longe de um centro de distribuição de verduras, por exemplo, ou por esse tipo de alimento orgânico ser mais caro, quer dizer, existem várias coisas aí. Fatores psicológicos, né, ansiosos, comem mais, então, fatores demográficos, dependendo de onde você mora, se tem acesso ou não, mesma coisa, nível de escolaridade, desmame precoce, pais obesos, né, tanto pela influência genética quanto cultural, estresse, né, faz a pessoa às vezes consumir mais, fumo e álcool também estão muito associados à obesidade. E aí a gente vai para outro problema de saúde pública, que é a gravidez na adolescência. E por que ela é um problema de saúde? Porque muito na adolescência existem complicações biológicas mesmo, como obstétricas mesmo, né? Como maior incidência de anemia materna, infecção urinária, prematuridade do bebê, placenta prévia, baixo peso no nascimento, etc. Então, a gravidez na adolescência ela é um problema de saúde porque, né, o corpo da mulher ainda não está preparado para carregar aquela criança. Então, isso acarreta problemas tanto para o bebê quanto para a mulher. Mas, além disso, existem as complicações psicossociais e econômicas, né? Como é que essa jovem vai cuidar dessa criança? Ela já tem maturidade para isso? Ela tem maturidade econômica para tocar essa criação? Quer dizer, então, os casos de gravidez na adolescência no Brasil têm diminuído, como uma tendência mundial também. Mas os números ainda são muito preocupantes, porque já era muito alto. Então está diminuindo, mas está diminuindo de um número muito grande, continua sendo um problema sério. Para diminuir esses números, é de fundamental importância que ocorra uma educação sexual efetiva e ensinar os métodos contraceptivos. E aí você tem os preservativos, a camisinha masculina e a feminina. A feminina é muito pouco citada, mas é importante.
E os preservativos, eles atacam também outro problema, eles previnem outro problema grande de saúde pública, que são as DSTs, que é o outro material que foi citado aqui. Então, essas DSTs, elas são causadas por diferentes agentes, de diferentes formas, mas principalmente, claro, por relações sexuais sem preservativo. Algumas DSTs apresentam sinais e sintomas claros, normalmente nos órgãos genitais, né? Você vê alguma coisa. No entanto, algumas não apresentam sinais e sintomas tão perceptíveis. Ou pelo menos, às vezes, elas estão numa situação subclínica, que a gente chama. Quer dizer, ela não está aparecendo, mas você já está carregando aquilo, enquanto você acaba sendo um vetor que não está desenvolvendo a doença aparente, né? Por isso, caso tenha feito sexo sem proteção ou perceber qualquer sinal ou sintoma de DST, procure auxílio médico para o correto diagnóstico e tratamento. Mas lembre, mesmo que você não tenha notado, como existem casos de DSTs em que os sintomas não aparecem, você tem sempre que sempre estar prevenido, tanto por você quanto pela outra pessoa. Então, é importante ter essa consciência. Muitas DSTs têm tratamento simples, então qualquer coisa, qualquer sinal que apareça, busque tratamento, porque a maior parte delas tem tratamento simples. No entanto, é importante realizar o tratamento pelo tempo e maneira indicados pelo profissional de saúde. Existem muitos tratamentos que as pessoas largam no meio, tal, porque sentem já uma melhora e acabam deixando de lado o tratamento. Continuem até o fim do tratamento, tá? E, além disso, é importante evitar avisar o parceiro sexual para que ele possa também buscar tratamento. Às vezes existe isso. Eu descobri que eu tenho alguma enfermidade e não aviso o meu companheiro que ele pode ter tido também, por ter tido contato comigo, eu já poderia estar doente, às vezes sem demonstrar nenhum sintoma, mas eu poderia já estar doente e essa pessoa pode também estar infectada, pode ser atingida também. Então, é importante que se avise. É uma conversa difícil, não é fácil, mas é importante pelo bem de todo mundo, porque essa pessoa também, sem saber, ela pode estar continuando e transmitindo isso para frente, tá? Então, é importante, as conversas são importantes, não são fáceis, mas são importantes, devem ser feitas, tá? Tanto com o seu médico, quanto com seus parceiros, tomar muito cuidado, muita cautela com relação a isso, tá bom? Então, qualidade de vida, o material é esse, super resumido, importante para todo mundo, principalmente se você for da área da saúde, mas não só importante para a vida nossa, tá certo? Esse foi o resumão desse conteúdo de qualidade de vida. Espero que tenhamos ajudado. Um abraço, bons estudos e até mais. Na área da saúde, os serviços de fisioterapia são essenciais para a plena recuperação física do paciente. Com o avanço da tecnologia, os cientistas têm desenvolvido muitos métodos de tratamento. Na fisioterapia, por exemplo, um dos mais utilizados é a eletroterapia. A condução elétrica transmitida para os sistemas biológicos como método terapêutico altera os eventos patológicos e fisiológicos do paciente. Muito eficaz para o tratamento da dor, a eletroterapia tem sido aplicada desde meados de 1980. Com o aumento da popularidade desse método, vários estimuladores comerciais tornaram-se acessíveis. Mesmo com toda a facilidade de acesso, a aplicação do uso da eletroterapia deve ser cautelosa. Assim, para utilizá-la, o fisioterapeuta deve estar embasado em um protocolo terapêutico. As normas a serem seguidas para a aplicação da eletroterapia têm como objetivo estabelecer um procedimento seguro. Para isso, o fisioterapeuta deve saber reconhecer previamente a patologia a ser tratada, bem como saber como a eletroterapia escolhida para o tratamento agirá sobre a lesão. Sendo assim, a realização do exame clínico e do estudo do caso do paciente são vitais para a escolha da eletroterapia mais adequada.
Portanto, o fisioterapeuta deve compreender quais são as indicações, contraindicações e precauções da eletroterapia aplicados diretamente à prática clínica. Além do conhecimento fisiológico e patológico, é de extrema importância que o profissional conheça a aplicabilidade de cada tipo de corrente elétrica utilizada na eletroterapia. Os tipos de correntes elétricas utilizadas para tratamentos são as correntes contínuas ou diretas, as correntes diadinâmicas de Bernard, as microcorrentes, as correntes russas e as técnicas TENS e FES. Os aparelhos de eletroterapia e as correntes elétricas variarão de acordo com a finalidade do tratamento e devem ser utilizados os aparelhos adequados para cada um deles. O procedimento se inicia com a colocação dos eletrodos sobre a pele da região onde está localizada a lesão. Em seguida, o fisioterapeuta liga e regula o aparelho conforme a intensidade desejada. A corrente elétrica, então, emite uma descarga que estimula o local lesionado. Esse tipo de tratamento tem grande aceitação e há inúmeros relatos de pacientes que obtiveram melhoras em muitos problemas físicos, como, por exemplo, lesões ortopédicas e disfunções do movimento articular. A aceitação do paciente, bem como o sucesso do tratamento, dependem do conhecimento teórico aliado à prática do profissional. Essa excelente atuação do fisioterapeuta será capaz de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Por isso, continue estudando e se aprofundando no assunto. Bons estudos e até mais! Olá, eu sou o professor Hugo Fernandes Ferreira e a partir de agora você acompanha comigo uma videoaula sobre ecologia, envolvendo os temas ecossistemas do Brasil e do mundo, problemas e desequilíbrios ambientais e conservacionismo. Confere comigo, mas antes quero que você faça uma coisa. Vai agora lá na janela e observa o ambiente lá fora. Eu quero que você tenha certeza que nesse momento você estará observando inúmeras relações ecológicas complexas, mas se não quiser, não precisa não. O cupim que deve estar comendo a sua escrivaninha ou o seu armário, nesse momento está representando também uma relação ecológica e o conjunto dessas relações em um determinado local são chamadas de, então, ecossistema. Definido melhor, ecossistemas envolvem um conjunto de seres vivos se relacionando íntima e de forma complexa com os fatores físico-químicos ao seu redor em um determinado local. E é sobre eles que nós vamos falar agora, começando então pelos ecossistemas mundiais. Acompanha comigo agora aqui no slide, vem cá. Então vocês estão vendo uma representação dos principais ecossistemas do mundo, ok? Então nós vamos explicar para vocês agora o primeiro ecossistema, que é a tundra. Olha que lugar fantástico, pessoal. Ela ocorre aqui, ó, nessas zonas polares, ok? Nessas zonas polares. E ela tem uma característica muito importante. No inverno, há um congelamento total da vegetação e no verão, há um descongelamento parcial, o que permite o estabelecimento de espécies rasteiras, principalmente, tá? Agora vamos para o próximo ecossistema. Confere comigo. É a taiga. E eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Olha onde elas ocorrem. Logo abaixo da faixa de tundra. Só que há uma profunda diferença entre as duas. Enquanto na tundra há um descongelamento parcial do gelo que recobre a vegetação, já na taiga há um descongelamento total, o que permite o estabelecimento de espécies de maior porte, como vocês estão observando aí. Um outro ecossistema
incrível é o da floresta temperada, que leva esse nome porque ela está localizada principalmente em regiões de clima temperado, ou seja, regiões onde se observa as estações do ano bem definidas. Vamos comigo? Ela ocorre principalmente no hemisfério norte, ok? Essa região de azul, de verde mais claro que vocês estão vendo, mas também ocorre em algumas regiões pontuais no mundo, tá? Ou seja, a distribuição é bastante dispersa. Agora eu quero que vocês acompanhem essa foto aqui. Olha que legal. Como que ela funciona? Olha que essa foto ilustra bem a floresta temperada. Aqui nós temos ela no verão. As flores bastante verdes, bastante adensadas. Já no outono, nós temos essa coloração alaranjada. Por quê? Porque com a diminuição da temperatura, as árvores acabam retirando nutrientes das folhas para direcionar para o caule e as raízes. Então, ela acaba perdendo, junto com esses nutrientes, clorofila, que dá pigmentação verde. Portanto, nessa fase da estação do ano, você vai encontrar essa coloração bastante alaranjada, bastante amarelada. E o que ocorre depois, já no período do inverno? Acompanha comigo? Uma perda total dessas folhas. Essa característica de perda total das folhas é chamada de característica caducifólia. E o que você vai encontrar depois, já no período da primavera, é a floração e a nova formação de brotos de folhas que vão no verão, depois fechando o ciclo, tornando esse ambiente completamente verde. Incrível, né, pessoal? Vamos agora, então, para os próximos ecossistemas. Floresta tropical. Esse ambiente fantástico, pessoal, que abriga de 40% a 75% de toda a biodiversidade do planeta. Um ambiente extremamente úmido, por isso que abriga essa riqueza toda, ok? Vamos para o próximo, então? Savanas. Se ao ouvir esse nome, ver essa paisagem aí, você lembrou do filme Rei Leão, você está correto. De fato, acompanhe aqui comigo, olha só, são essas áreas mais abertas, com presença de espécies arbóreas mais espaçadas umas das outras, ok? Outro local incrível são os campos, ecossistemas de pastagens naturais. Não foi ninguém que foi lá plantar, não, viu, pessoal? Isso aqui é natural mesmo, típico de algumas regiões do mundo. E, por fim, o ecossistema de desertos, típicos de regiões áridas. E se você acha que eles ocupam uma parcela pequena do planeta Terra, você está enganado. Eles ocupam mais de 20% da cobertura total do planeta. Incrível, né? Agora, já falamos sobre os ecossistemas do mundo. Vamos falar agora dos ecossistemas do Brasil, que são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e os Pampas. Tchê! Vamos que vamos, então. Falar um pouco da Amazônia. Todo mundo já ouviu falar na Amazônia, né, pessoal? Olha só esse bioma que é incrível. Ele ocupa mais de 50% do território da América Latina e mais de 10% da diversidade do mundo, ok? Outro bioma maravilhoso que todo mundo deve conhecer é a Mata Atlântica. Essa região, esse ecossistema, que é o bioma mais ameaçado do Brasil, que abriga o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Presta atenção. Aquilo que você vê de Mata Atlântica hoje, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e diversos outros locais, inclusive do Nordeste brasileiro, representa somente 12%. 12% da formação original da Mata Atlântica. Por isso que ela é o bioma mais ameaçado do Brasil. A gente precisa mudar esse quadro, né, pessoal? Vamos conhecer, então, mais um ecossistema brasileiro? A Caatinga. Eu acho que se você já ouviu falar na Caatinga, geralmente você vai lembrar do solo rachado, um cacto, né? Um ambiente sem vida. Eu quero que você tire isso da cabeça. A Caatinga é um ambiente extremamente heterogêneo, muito diverso, com altos níveis de endemismo, inclusive, ou seja, com espécies que só ocorrem lá e que são bastante adaptadas a esse ambiente seco, tá? Outro ambiente incrível é o Cerrado brasileiro. Olha que ele é muito heterogêneo também. Envolve desde formações abertas a formações
florestais. Outro ecossistema brasileiro, por isso que eu gosto de falar, é o Pampa-Che. Por quê? Porque no Brasil ele só ocorre no Rio Grande do Sul e ele é esse ecossistema fantástico de pastagens naturais, olha só, lá do sul do Rio Grande do Sul. E, por fim, nós temos o Pantanal, uma planície alagada, extremamente rica, que abriga, por exemplo, as maiores densidades de onças pintadas do planeta. Quer ver onça pintada? Vai lá no Pantanal e tira uma foto e me mostra depois, porque eu gosto muito. Mas, galera, nem tudo são flores. Nem tudo são flores, porque esses biomas inteiros estão altamente ameaçados por problemas ambientais de ampla gravidade. O maior deles, sem dúvida, é o desmatamento. Acompanhe aqui comigo essa cena que é bastante triste. E por que é um problema grave? 80% desse desmatamento mundial está relacionado à expansão de áreas agrícolas. Ou seja, nós dependemos da expansão de áreas agrícolas, porém, a forma como ela está sendo feita é extremamente impactante para o meio ambiente. Nós precisamos de um manejo correto sobre isso, ok? Então, isso é muito grave. É o principal problema ambiental do mundo. Você não tem noção da quantidade de gás carbônico que é lançado na atmosfera por conta do desmatamento, e eu vou já falar sobre as consequências disso. Mas antes, vamos então conhecer um outro problema ambiental grave, que é a defaunação. Pessoal, o que é a defaunação? São os problemas gerados pela retirada de animais silvestres, sem contar os efeitos do desmatamento. Então, é retirada direta, como a caça, o tráfico de animais silvestres, o atropelamento de animais silvestres. Só para vocês terem noção, se você pegar todos os vertebrados terrestres, as populações diminuíram 25% em todo o mundo somente nas últimas 4 décadas. Isso é muito grave, né, pessoal? A gente precisa resolver isso também, tá? Outro problema ambiental, esse com certeza de ampla abrangência, é a questão da poluição. Nós temos 3 tipos principais de poluição: a poluição da água, a poluição do solo e a poluição do ar. Então, vamos dar um exemplo de poluição do solo. Agrotóxicos que são jogados no campo, fertilizantes que são jogados no campo, ou então, no caso das cidades, 1,3 bilhão de toneladas de lixo são jogadas no planeta todos os anos. Isso acaba por agravar, inclusive, a poluição da água. E todos esses fatores, pessoal, poluição do solo e poluição da água, acabam em uma rede complexa de problemas, agravando também a poluição do ar. Como eu falei para vocês, o desmatamento é uma das principais causas da poluição do ar, por conta do acúmulo de gás carbônico no meio ambiente. Mas não é só isso não, o acúmulo de gases CFC e de vários outros poluentes que acabam contaminando a atmosfera e causando inúmeros problemas, como, por exemplo, a chuva ácida, a inversão térmica e também o efeito estufa. Esse é tão importante que merece uma explicação um pouquinho mais detalhada. Acompanhe comigo aqui no slide. Efeito estufa, olha comigo. O que é? A radiação, ela bate na superfície terrestre e é reemitida para o espaço, parte dela perdida para o espaço, só que parte dela fica absorvida na superfície terrestre. Radiação bate na superfície terrestre, é reemitida para o espaço, mas parte dela é reabsorvida. Olha aqui para mim. Se não fosse isso, nós nem estaríamos vivos. O efeito estufa ele é muito importante para a permanência de vida na Terra. Porém, o problema é quando o acúmulo desses gases se concentram na atmosfera e essa absorção de calor é muito maior do que o natural, do que o possível. E qual é o principal problema que estamos enfrentando hoje? É o aquecimento global. O aumento da temperatura média na Terra, da temperatura tanto da superfície quanto dos oceanos, da temperatura média na Terra, muito maior do que o esperado para causas naturais. Ok? Então, o que nós temos aqui, por exemplo, nesse slide, né, uma representação do que pode vir daqui a muito pouco tempo. Mas nós temos já derretimentos de geleiras, aumento no nível dos oceanos, problemas de extrema gravidade.
Aí você me pergunta, tá, Hugo, ok, eu preciso resolver esses problemas, na verdade? Sim, precisa. Através de programas de conservação. Porque se não for por isso, pessoal, olha aqui, ó. Olha as extinções nos últimos 500 anos. Olha esse gráfico comigo. A taxa de extinção esperada seria essa aqui, ó, esse pontilhado, ok? Se eu pegar todos os vertebrados, olha a taxa atual dos últimos 500 anos. Se eu pegar só mamíferos e aves, olha a taxa de extinção. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Conservação. E como é que se faz conservação? Em 3 níveis. Nos genes, nas espécies e nos ecossistemas. Ok, galera? Agora, eu quero que vocês olhem para essa foto do slide. Isso aí é uma foto do último acordo internacional para o combate ao aumento do aquecimento global. Foi assinado em Paris no ano de 2015. Por que eu coloquei essa foto para a gente fechar o nosso conteúdo, a nossa videoaula? Muito simples. Conservação, pessoal, não se faz somente pontualmente, localmente. Para que a coisa seja efetiva, para que nós consigamos combater o desmatamento, a poluição, a defaunação e principalmente o aquecimento global, é preciso que se tenha cooperação internacional. Se um país altamente poluente não assinar ou desistir da assinatura, como aconteceu recentemente com os Estados Unidos, a gente vai enfrentar problemas seríssimos em níveis mundiais, ok? Que vai afetar, sobretudo, populações mais pobres. Então, qual é o nosso recado? Faça a sua parte, sim. Reduza seu consumo de água, recicle seu lixo, mas, principalmente, cobre dos seus políticos uma postura rigorosa sobre o combate a esses problemas ambientais através de projetos de conservação, ok? Pessoal, bons estudos para vocês, tirem suas dúvidas e ajudem a conservar a natureza. Até mais e até o próximo conteúdo. Você já parou para pensar como é importante conhecer os diferentes métodos terapêuticos disponíveis para o tratamento dos seus pacientes? Diante de tantas possibilidades, conhecer abordagens terapêuticas como a laser terapia e a crioterapia pode ajudar a obtermos os melhores resultados possíveis em certos casos. Dessa forma, que tal conhecermos um pouco mais sobre a laser terapia? Acompanhe! A empresária Eliane sente dores frequentes no joelho, fruto de uma cirurgia que fez há alguns meses. Como se não bastasse, a empresária exagerou nos exercícios no final de semana e acabou com bolhas no pé. Ela não pensou 2 vezes. Foi procurar a ajuda da fisioterapeuta Lilian Ozes, na capital paulista. Eu vinha fazendo um pouco de pilates aqui, fazia o power plate. Finais de semana, quando eu tô na praia, jogo um pouquinho de frescobol, ando de bicicleta na praia. Final de semana, como eu falei, eu exagerei um pouco no exercício. Já fazia bastante tempo que eu não caminhava na praia descalça. Além das sessões de pilates, ela tem acesso a um tipo de tratamento que ganha cada vez mais espaço no mundo: a laser terapia, nome popular da fotobiomodulação. A fotobiomodulação, ela é um recurso livre, pode ser usado por qualquer profissional, contanto que ele use na sua área de atuação. Então, aqui na clínica de fisioterapia, eu uso muito para reabilitação de tecido superficial, da pele, da derme e tecido muscular até o tecido ósseo. Lilian nos conta que há diferentes tipos e intensidades de luz para a fotobiomodulação. No estúdio da fisioterapeuta, são utilizados o laser vermelho, o infravermelho e o LED. A fotobiomodulação nada mais é do que o uso de fótons através de 2 aparelhos, o laser e o LED, que vão trabalhar com estímulo ou inibição das células do corpo humano. No caso da Eliane, nós usamos o LED, o laser vermelho e o infravermelho. Aonde que ela tinha uma escoriação na pele por conta de praticou esporte na areia e
causou uma bolha, eu usei o laser vermelho. O laser vermelho, ele tem um efeito superficial para cicatrização do tecido superficial da pele. O laser infravermelho, eu utilizei na parte tecidual, onde ela tem uma lesão muscular por conta de um pós-operatório do joelho. Então ela sente uma dor na cabeça da fíbula, eu incidi o infravermelho na região ligamentar e muscular da perna dela. E o LED também com ação bactericida, fungicida e cicatrizante, eu usei o LED na região do antepé, onde ela sente a dor por conta da bolha. A Eliane vai sair daqui com menos dores e fortalecida para a próxima rodada de exercícios. Isso sem passar por nenhum sofrimento. Eu recomendo. Às vezes eu venho aqui para cuidar de uma coisinha, ela até vê que eu tô com um machucadinho e tal, ela já aplica o laser e a cicatrização normalmente é mais rápida. Além da laser terapia, outro importante tratamento terapêutico é a crioterapia. O termo crioterapia deriva do grego krios, que significa frio, e é referente à redução da temperatura dos tecidos moles com fins terapêuticos. Em outras palavras, a crioterapia é um tratamento terapêutico que consiste na aplicação percutânea ou de superfície de crioagentes. Esse tipo de tratamento traz como resultado a retirada de calor do corpo, provocando assim uma redução na temperatura dos tecidos moles. O resfriamento dos tecidos pode diminuir a defesa muscular e desacelerar o metabolismo na área. Dessa forma, é possível diminuir os produtos residuais acumulados. A analgesia desse tipo de tratamento é causada pela elevação do limiar do nervo, já que o frio é capaz de diminuir a excitabilidade das terminações nervosas livres e também dos nervos periféricos. Outra qualidade do resfriamento é a sua capacidade de diminuir a fadiga muscular e de aumentar e manter a contração muscular. Essa capacidade ocorre pela diminuição da temperatura do tecido e também pela redução da taxa metabólica. Há um consenso de que a crioterapia tem mais eficácia dentro das 48 horas iniciais depois da lesão. Isso acontece porque as células não lesionadas dentro da ferida e as células saudáveis ou normais em torno da ferida sofrem uma redução na sua taxa de metabolismo, tornando a dependência por oxigênio menor. Essa redução de oxigênio possibilita que as células suportem melhor o período temporário de hipóxia, causado pelo fluxo sanguíneo comprometido no local do trauma ou do órgão afetado. Dentre as formas de aplicação da crioterapia estão as bolsas plásticas cheias de gelo em cubos, triturado ou em flocos, as bolsas frias reutilizáveis de gel, os aparelhos para terapia de compressão a frio e as bolsas frias químicas. Entre alguns dos casos em que a crioterapia é indicada estão as lesões ou inflamações agudas e a prevenção da formação de edemas antes ou durante os exercícios de reabilitação. Já algumas das contraindicações são em casos de insuficiência circulatória, trombose venosa profunda, hipersensibilidade ao frio, falta de sensibilidade na pele, diabetes avançado, feridas crônicas e lúpus. Como eu disse, conhecer diferentes abordagens terapêuticas é fundamental para chegarmos ao melhor resultado possível para os pacientes. Então, que tal continuar se aprofundando no assunto? Bons estudos e até mais! Olá pessoal, aqui é Rafael Bento e eu vou apresentar para vocês esse material nessa videoaula. É um material super compilado pelo professor Lucas Mitri, passando por três conceitos muito importantes, né? Estrutura do átomo, soluções e termodinâmica. Dá para ensinar tudo isso em 15 minutos? Nem a pau, Juvenal, mas a gente vai dar uma passada rápida no que a gente considera como importante
tá? Então vamos correr aqui porque a quantidade de material é grande. Então vamos partir do átomo, lógico. Por quê? Porque ele é a estrutura básica de tudo, o famoso indivisível, no que ele significa em grego. Então, antigamente, na filosofia, eles chegaram já a um conceito de átomo, porque se a gente for dividindo a matéria, vai chegar num ponto que a matéria ou é infinitamente divisível, ou ela vai parar de ser dividida em algum momento. E se ela parar, então existe o átomo, o ponto que não é possível mais dividir. Claro que hoje a gente já sabe que existem elétrons, prótons, nêutrons, ou seja, a gente passou do átomo, mas a gente não vai começar a mudar esse nome, paramos no átomo naquela estrutura, vamos inventando outros nomes para as outras coisas que talvez sejam indivisíveis, mas por enquanto a gente continua dividindo essas coisas, né? O núcleo, o prótons, elétrons, a gente continua dividindo isso. Mas está aí, existia um tempo em que a gente não sabia qual era a estrutura, apesar de hoje em dia o símbolozinho do átomo com os elétrons ali circundando é um modelo bem conhecido, é uma imagem muito conhecida, mas existia um tempo que a gente não fazia ideia do que a matéria era feita, né? E aí existem os modelos. O primeiro modelo foi o de Dalton, um modelo mais simples, em que o átomo seria como uma bola de bilhar, uma esfera maciça, né? Então ela teria átomos de mesmo tamanho, teriam a mesma massa. Então o que diferenciaria aí seriam os tamanhos ou as características de cada uma dessas bolas, que fariam os átomos, os diferentes átomos, né? E aí combinando diferentes átomos, você teria aí soluções, substâncias novas, né? E aí ele inventou também essa história de posso juntar duas bolinhas de H, né, de hidrogênio com uma de oxigênio, formar uma água, por exemplo. E ele criou essa fórmula aí de colocar os números junto com as representações de cada átomo. Aí veio Thomson com o famoso pudim de passas, que era o quê? Uma estrutura já com uma subdivisão, né? Então eu tenho elétrons ali dentro. Ele não o átomo ele possui outras partes. Então eu consigo dividir ainda em elétrons e núcleo, por exemplo. Então as partículas tem também cargas e tudo mais. Então é o famoso pudim de passas. E passando para o nosso terceiro modelo, um avanço desse, que é o de Rutherford, que mostrou que a carga positiva, assim como a maior parte da massa do átomo, concentrava-se em um núcleo no centro do átomo, então a carga positiva no meio. Os elétrons ficariam girando em volta desse núcleo, numa região chamada eletrosfera, então aí já algum movimento, não aquele pudim de passas, né, estático, os elétrons ficam girando. O núcleo do átomo deve ser positivo, por isso ele repelia partículas alfa que eram positivas também, a gente dava um tiro de partículas alfa, ele desviava, então quer dizer, provavelmente repelia cargas iguais, né? Então deve ser positivo. E os elétrons em volta, né? O modelo planetário. E aí veio o Bohr, que ele ainda vai se basear no de Rutherford, e o que ele vai dizer, na verdade, de novo também, é que ele conseguiu explicar por que os elétrons que não estavam constantemente acelerados nos movimentos orbitais não perdem energia ou não caem no núcleo. Então ele definiu que existem essas órbitas com energias específicas e que ele libera ou absorve energia para ir de uma para outra, tá? Pode liberar aí até em forma de luz. Esses são os 4 modelos básicos, o que a gente usa é mais baseado no de Bohr, mas a gente está avançando muito nisso na ciência. Então o modelo atual leva em conta, mas com contribuições de Schrödinger ou do Louis Broglie, a gente tem modelos bem mais refinados, tá? E aí temos os átomos. Temos os átomos, mas eles estão aí interagindo. Uma maneira da gente ver os átomos se interagindo no nosso dia a dia, inclusive, quando a gente coloca uma coisa para diluir outra, soluções. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos passar agora para o tema de soluções químicas. Então, o que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea, tá? Soluções químicas podem ser encontradas em estados sólidos, líquidos e gasosos, né? A gente às vezes não pensa nisso, mas uma solução ela pode ser gasosa, ela pode ser sólida. A gente pensa sempre no líquido, né? As soluções são consideradas misturas homogêneas porque nelas ocorre ligação molecular ou atômica. Então, quando você mistura, por exemplo, água e óleo, você não está tendo ali uma solução, né? Porque a água e o óleo não estão se misturando mesmo, assim, nesse nível em que pode acontecer até essas interações moleculares e atômicas. Então, não chega a ser uma solução, uma mistura apenas, né? Água e óleo.
Uma solução é o resultado de uma mistura e significa que precisamos de ter pelo menos 2 materiais, o soluto e um solvente. O soluto, o que define o soluto e o solvente? Às vezes já é um que dissolve o outro, mas ok, mas não é só isso. Por que um dissolve o outro? É porque um está em maior proporção do que o outro, né? Então o soluto é o material presente em menor proporção na solução. É ele que vai ser dissolvido pelo solvente, formando a solução, tá? Pela sua capacidade de dissolver um grande número de substâncias, tanto no estado líquido quanto sólido e gasoso, a água é considerada um solvente universal. A gente considera a água como um solvente universal, porque ele realmente dissolve uma gama muito grande de substâncias em diferentes estados, né? Sólidos, líquidos ou gasosos. E a água ela tem mesmo uma série de características que só ela tem. Então, por exemplo, quando ela congela, ela expande ao invés de contrair até certo ponto, quer dizer, ela tem uma série de características só dela. Então a água é uma coisa super interessante de você depois dar uma olhada, dar uma estudada, como ela tem características muito específicas. E ela é o solvente universal para a gente, tá? E aí nós vamos para 3 estados de soluções, né? A insaturada, a saturada e a supersaturada. Insaturada, ela ainda não saturou, ela não está, né? Insaturada, não saturada. Então ela é homogênea, mas ainda tem capacidade de pôr mais. Então, por exemplo, vamos pensar em água, em sal na água. Então você está jogando sal na água, uma colherinha num copo, você tem uma solução insaturada. Dá para você pôr mais colheres de sal ali, né? A saturada é o limite, né? Então você está no limite ali. Se você colocar uma colher a mais, ela já não vai dissolver. E aí o que acontece quando você coloca essa colher a mais? Ela fica super saturada. Como que a gente vê isso? O soluto ele não fica mais lá, ele decanta. E aí você vê aquele pozinho. Às vezes, se você está fazendo alguma coisa com muito sal, uma solução muito salina, você vai pondo sal, vai pondo sal, vai pondo sal. Chega uma hora que o sal não dissolve mais. Você põe, ele cai, forma aquele corpo embaixo. Você tem uma solução super saturada, tá? Isso é simples, tranquilo de se entender. Então, há solutos para... Aí falando aí do supersaturado, né? Que forma esse corpo no fundo. A solubilidade depende de 2 fatores. A natureza do soluto e do solvente, né? A natureza de como é feita essa relação. E a temperatura da solução. Então, a temperatura influencia muito. E aí a gente tem um gráfico que mostra isso, tá? Em azul, a gente está vendo aí o limite da solução. Então, em azul é a solução saturada. Num, a gente tem a quantidade de solvente, né? De soluto, perdão, diluído. E aqui a gente tem a temperatura. Você percebe que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de soluto que eu consigo pôr nessa solução. Então, aqui para baixo eu estou tendo aqui a solução supersaturada e aqui em cima a insaturada, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a insaturada e aqui em cima a supersaturada, né? Então aqui você vê que quanto maior a temperatura, mais sal, quanto mais quente a água, mais sal, mais colheres de sal a gente consegue colocar nela para dissolver, tá certo? E aí a concentração comum, como a gente faz esse cálculo, basicamente é massa sobre volume, é a mais simples, né? É a massa do soluto dentro do volume da solução total. Isso é a concentração comum, né? Que a gente mais vê por aí. A concentração molar ou molaridade é uma grandeza que indica a quantidade de matéria de um soluto dissolvido num certo volume de solução, tá? Eu estou pensando em matéria mesmo. E a molaridade, ou concentração molal, é o número de mols em soluto dissolvido por quilograma de solvente. Então, é mol por massa, tá bom? São algumas grandezas que a gente precisa ter, pode ser que a gente use por aí. E como a gente viu, a temperatura influencia bastante na solubilidade, né? Mas o que é o calor, né? O que é a temperatura? E é isso que a termodinâmica estuda, essa transferência, essa dinâmica de calor, de movimento, de partículas, né? Que acaba sendo isso, na verdade, trocando em miúdos. Então, vamos dar uma olhada agora na matéria de termodinâmica, bem rapidamente. Então, acho que uma coisa importante da gente definir é o que é calor. Então, calor é quando a temperatura de um corpo aumenta
ele aumenta a sua energia interna. O calor é energia interna. Colocando esse corpo aquecido em contato com outro corpo mais frio, vai haver uma transferência de energia do primeiro para o segundo, né? Então, essa energia transferida é o que a gente chama de calor, tá certo? Aí a gente tem um modelinho básico. Então, calor é essa energia que está sendo transferida. Então, calor é energia. Se o calor é uma forma de energia, então ele tem que ser medido numa unidade de energia. E a gente considera tradicionalmente, principalmente em física, a gente usa bastante joules. No dia a dia, a gente acaba usando caloria, tá? Como uma unidade de medida de energia, que é a mesma caloria mesmo que a gente usa ali na alimentação, para saber se a gente está dentro da dieta ou não. Por definição, uma caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, quanta energia eu gasto para esquentar 1 grama de água, né, em 1 grau Celsius? Quanto que eu tenho que gastar ali de energia, né, de fogo ou qualquer coisa assim. Por que água e por que 1 grama e por que 1 grau Celsius? Porque alguém definiu que era assim e pronto. Quer dizer, não tem uma explicação muito disso, a gente precisa de um padrão aqui, vamos inventar aqui agora, se não existe isso, nós vamos inventar agora, vamos usar o quê? Podiam ter inventado, podiam ter feito com ferro, tal. Não, usaram a água, vamos usar 1 grama de água elevado a 1 grau, isso é o que a gente vai considerar como uma caloria, tá bom? Então, é isso, é basicamente isso, tá? Foi uma decisão arbitrária. Então, e aí foi feito esse cálculo do que é uma caloria em joules, né, que sempre foi a unidade tradicional de energia. Então, a gente descobre que uma caloria é a mesma coisa que 4,18 joules, tá? É importante para transformações e tudo mais saber esse número. Nós temos 3 formas principais de se transferir calor. E é importante saber isso porque quando a gente está falando que calor é transferência de energia, o como ela vai ser transferida vai ser muito importante nesse processo de estudar o calor, tá? Então, aqui a gente vai ver as 3 principais maneiras em que essa energia é transferida, ou seja, em que a gente vai ver essa transferência de calor, tá? Então, o primeiro é a condução. Então, ele dá até um exemplo aqui, ó. Suponha uma barra de ferro com uma extremidade sendo aquecida. Os átomos e moléculas da sua extremidade em contato com a chama, né, de uma das pontas que está no fogo, adquire maior energia térmica. Parte dessa energia vai ser transferida para os átomos da vizinhança, que se encontram com menor energia térmica e vai aumentar. Então, se eu vou esquentando uma ponta, aquela energia vai se transferindo para outra ponta, mais fria. A convecção. Então, é um outro exemplo. Agora, vamos pensar numa panela com água sendo aquecida. A gente vê o fundo da panela vai esquentar primeiro, claro, né? Está mais próximo da chama, por condução mesmo, como a gente explicou antes. O fogo direto ali embaixo, então vai esquentando as moléculas ali que estão mais próximas, né? As vizinhas. Mas a água do fundo, ela começa a aquecer e ela vai perder a densidade, porque a água leve, o ar quente, a água quente, eles ficam mais leves, digamos assim, ficam menos densos. Então, ele vai subir. Então, o ar quente sobe, a água quente sobe. Quando ela sobe, a água mais fria vai descer e vai esquentar de novo, vai subir de novo, né? E aí forma essa corrente de convecção que a gente consegue ver até na panela, quando ela começa a borbulhar, formar aquelas bolinhas, você consegue ver que algumas começam a subir, sempre vão subindo, normalmente pelo meio, né, e descendo pelas bordas. Isso é convecção, tá? Outra forma de distribuir energia. E a radiação, né, que a gente percebe. Então, quando a gente está, por exemplo, aqui no estúdio, com uma luz aqui bem na nossa cara, assim, a lâmpada está gerando calor, ela está gerando uma radiação, na verdade. Ela tem uma fonte de calor lá dentro, uma fonte de energia lá dentro, que vai irradiar. Então, vai ser uma radiação mesmo que vai atravessar até mesmo o bulbo, tem quase um vácuo dentro de um bulbo de lâmpada, né? Mas ainda assim a fonte de energia consegue atravessar por aquilo, pelo vácuo. Então, não é condução, porque não tem matéria ali para um átomo ativar, né, ou agitar o seu vizinho, vai direto. E essa radiação atinge o nosso corpo, o meu corpo aqui no caso, e quando a radiação me atinge, agita as minhas moléculas, e aí sim eu tenho a transferência de calor, né, por radiação eletromagnética. E aí a gente mede
a capacidade térmica dessa forma, por essa fórmula, quantidade de calor por variação de temperatura, essa é a fórmula. E existe uma coisa importante também que é o calor específico, que é a quantidade de calor ou a capacidade de calor dentro de uma massa. Então, ó, eu tenho X gramas de água, ela consegue absorver aquele tanto de calor, e a gente vai ter uma constante aí que é o calor específico, que no caso da água é 1, que é a base, né? E aí a gente tem, chegando finalmente à primeira lei da termodinâmica, que é a energia, que é a lei da conservação de energia, onde a energia interna do sistema e o calor inserido no sistema e o trabalho, eles têm que dar zero quando você soma um e outro, né, o trabalho realizado no sistema. Então a gente pode reescrever em termos das variações de energia como essa fórmula aí, a variação da energia interna é a variação da quantidade de calor e a quantidade de trabalho, né? Se você aumenta o calor, diminui o trabalho, enfim, é isso. E a segunda lei da termodinâmica, que é a grande, a mais famosa de todas, o pessoal costuma brincar bastante também com a segunda lei da termodinâmica, que ela é definida da seguinte forma: é impossível criar um processo pelo qual o único resultado seja converter calor em trabalho em uma única temperatura. Você não consegue transferir calor, fazer um motor perfeito que não vai esquentar, que vai transformar todo o calor em trabalho. Você não consegue fazer isso, né? Sempre vai ter uma perda. E não é possível fazer com que o calor seja transmitido de forma espontânea, de um lugar frio para um lugar quente. Então, assim, a gente não consegue tirar calor, e aí que eu falo, algo que seja frio não é que ele não tem calor, ele tem menos calor que outro. Então, você pegar um lugar que tem menos calor, algo que tem menos calor, e mandar para algo que tem mais calor, a gente não consegue fazer isso de forma espontânea. A geladeira faz. Ela manda de onde tem menos calor para mais calor, a temperatura, mas ela gasta energia para fazer isso, tá? Então, essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, espero que tenha ficado claro aí essa matéria importante de termodinâmica, junto com átomos e soluções. Deem uma olhada no nosso material para mais aprofundamento. Até a próxima. Bons estudos.